Fala, guerreiros e guerreiras. Pessoal, olha só, esse vídeo hoje é para tratar de um tema importantíssimo, tá? O tema é as dimensões ou gerações dos direitos humanos. Dimensões ou gerações dos direitos humanos. É um tema importantíssimo que cai em vários concursos, já caiu muito em prova de concurso e sempre vem caindo, ok? E quando eu falo em dimensões ou gerações dos direitos humanos, é porque os direitos humanos têm como principal característica a historicidade. Isto é, eles são adquiridos ao longo da história, ok? Mas nós precisamos saber, certo, como é que eles foram conquistados, como é que eles foram adquiridos, tá? Em que tempo da história, de que forma, que direitos são esses. Então, essa historicidade nos dá a ideia, certo, de dimensões ou gerações dos direitos humanos. Alguns preferem não chamar gerações, porque se eu chamo gerações, aí eu posso ter que uma próxima geração pode ter deixado para trás a outra. Só que para fins de prova, você pode marcar como correta se vier dimensões ou gerações dos direitos humanos, ok? Mas academicamente é preferível falar, de acordo com a doutrina, o termo dimensões, ok? Então é isso. Mas olha só, professor, o que tem a ver, certo? Como é que isso foi feito? Como é que isso era antes, né, de nós termos essas dimensões? Olha só, no passado o povo vivia sobre o absolutismo estatal, tá? Quem mandava no Estado não era o direito, quem mandava no Estado não eram as leis, quem mandava no Estado era o rei, tá? Nós tínhamos um período de absolutismo estatal, né? Eram as monarquias absolutistas, tá? Então eram esses reis, certo? Que mandavam e que geriam, tá? A vida do povo, que geriam o Estado. O rei era a um só tempo o legislativo, porque criava as leis. Ele era também o executivo, porque administrava e geria com base nessas leis. E ele também era o judiciário, porque o próprio rei julgava, tá? Então o rei a um só tempo era legislador, executor e julgador, ok? Tem a famosa frase, inclusive, The King No War, tá? Essa frase dizia o seguinte, que o Estado sou eu. O rei dizendo, o Estado sou eu, tá? Porque de fato o Estado era personificado na pessoa do rei. E o povo começou o quê? A se revolucionar. O povo não aguentava mais tanta opressão estatal na pessoa do rei. Inclusive, nós temos um documento importante que marca bem essa relação de absolutismo estatal, que é a Carta Magna do rei João Sem Terra da Inglaterra de 1215, tá? Essa Carta Magna foi o povo que obrigou aquele rei, certo, a tirar alguns poderes dele, ok? Porque o rei cobrava muito tributo. Imagine que o rei cobrava tributo até se a pessoa fizesse sexo, né, com o seu companheiro ou companheira, ok? Isso era absurdo e o povo não aguentava mais. O povo vivia assim, ó, preso, tá? O povo não tinha o quê? Liberdade. Então, o povo se revolucionou, o povo começou a sair às ruas contra a opressão dos reis, pedindo o quê? Queremos liberdade, queremos liberdade. Então, olha só, vem para o quadro, porque no que se refere às dimensões dos direitos humanos, nós temos três dimensões: a primeira, a segunda e a terceira dimensão. E a primeira dimensão, certo? Nessa primeira dimensão, nós temos que saber que direito é esse que o povo conquistou com ela. Ora, na primeira dimensão, como eu já disse, o povo queria liberdade. Olha só, o rei mandava, mas o povo não aguentava mais, meu amigão. Então, o que o povo quis? O que o povo conquistou na primeira dimensão, logo após o absolutismo estatal? O povo conquistou o direito à liberdade. Então, o direito de primeira dimensão, certo? É o direito à liberdade. Essa coluna aqui, certo? Ela vai dizer para você, nós vamos colocar para você várias situações de diferenciação entre as três dimensões, para que você possa na sua prova diferenciar por vários fatores quais são as dimensões que nós temos. Essas são as mais importantes. Nós temos ainda a quarta e a quinta, mas a gente pode falar no finalzinho só para título, certo, de entendimento, ok? Mas as que mais caem em prova são essas aqui.
primeira, segunda e terceira dimensão. Então, o direito que o povo conquistou na primeira dimensão foi o direito à liberdade, contra o absolutismo estatal, ok? Professor, mas beleza, em que época isso ocorreu, pessoal? Então, olha só, certo? Mais uma situação de diferenciação, tá? De diferenciação entre as dimensões. Qual foi o momento histórico que isso ocorreu? O momento da história que isso ocorreu foi entre o século XVI, certo? Ao século XVIII. Entre o século XVI ao século XVIII foi que o povo começou a se revolucionar pedindo liberdade contra o absolutismo estatal. Professor, ok, mas o povo pediu liberdade. Você tem exemplos, tá? Você tem exemplos dessas revoluções? Nós temos, portanto, fatos históricos, tá? Fatos históricos que marcaram a saída do absolutismo estatal para o direito de primeira dimensão, que é o direito à liberdade. Que fatos foram esses? Nós podemos citar pelo menos aqui, ó, 2 fatos, tá? Que foi a Revolução Francesa, ok? Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, tá? Revolução da Inglaterra, ok? Foram fatos, certo? Por volta ali de 1700, 1600 e pouco, certo? 1776 que ocorreram, certo? Essas revoluções, e essas revoluções, né, elas tiveram como marca a primeira dimensão, que era o quê? Era a liberdade. O povo não tinha liberdade, né? O comerciante não poderia vender os seus bens, né? O jornalista não poderia, certo, comunicar às pessoas. Só o que era comunicável era o que o rei admitia, tá? Então não se tinha liberdade. E o povo conquistou essa liberdade, né? Por aqui assim, certo? Nesse momento histórico, e alguns fatos históricos são esses aqui que nós podemos comprovar agora. Beleza? Professor, ok, mas como era a partir de então, na primeira dimensão, certo? Como era a conduta estatal? Você disse que o povo saiu da primeira dimensão, aliás, o povo saiu do absolutismo estatal para a liberdade, né? No absolutismo estatal, o rei era o Estado, ele fazia tudo, ele criava leis, ele administrava, certo? E ele julgava, o rei era o Estado, né? Não se tinha liberdade. E o povo, através de revoluções, por aqui assim, ele conseguiu a tão sonhada liberdade. E aí, qual vem a ser a conduta estatal nesse momento? Olha, a conduta estatal nesse momento, já que o Estado ele intervia muito nas pessoas, ele intervia muito na liberdade, o Estado entrava muito onde não era para entrar, o Estado se metia muito, né, no popular onde não era chamado. A conduta aqui é diferente. A conduta aqui, certo, que o Estado vai tomar a partir de agora é uma conduta, ó, negativa, certo? Conduta negativa. É uma conduta, certo, de não fazer. Era uma conduta de não fazer. Não fazer o quê? Não se intrometer nas relações, certo, das pessoas. Estado, fica na tua agora, me dá a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de opinião, a minha liberdade de vir, certo? A minha liberdade econômica, ok? Eu quero liberdade, nós queremos liberdade. Então fica na tua aí, né? Não vem pra cá, não fica aí. Agora tu vai ficar em absenteísmo. O Estado vai se abster de agir, tá? Disse até que aqui, certo? O Estado cria para o cidadão um direito negativo, ok? Uma obrigação de não fazer ou um direito negativo. Beleza, então você já sabe que a primeira dimensão, cujo direito à liberdade, momento histórico entre o século XVI ao XVIII, tá? Cujos fatos marcantes foram, né, alguns, a Revolução Francesa e a Inglesa,
e a conduta do Estado vem a ser negativa, de não fazer, de dar um direito negativo às pessoas, isto é, de não se intrometer na vida das pessoas, aí, ó, nessa primeira dimensão, nós temos que entender que direitos são esses, tá? Direitos em espécie, tá? Direitos em espécie. E os direitos em espécie aqui, certo? Direitos em espécie aqui é o famoso PC, tá? Não tem um PC do computador, certo? PC, como é que eu chamo computador, né? Hoje em dia, né? É PC. E o que é o PC? PC são direitos políticos e os direitos civis. Então, senhores e senhoras, na primeira dimensão, certo? Cujo direito é a liberdade, os direitos em espécie vão ser o quê? Direitos de ordem civil e de ordem política. O que são direitos civis? Direito do cidadão, né? Direito do cidadão, direito à liberdade civil, as liberdades civis de expressão, de comunicação, de ir e vir, de sair do seu país ou voltar, liberdade econômica e direitos civis, direitos dos cidadãos, as liberdades como um todo. Direitos políticos. Nessas épocas aqui, ó, antes disso aqui, no tempo de absolutismo estatal, só votava quem o rei queria. E aliás, às vezes nem tinha eleição, o rei se auto-elegia, ok? Mas aí o povo conquistou o seu direito de participar da política, o direito de ser um ser político, tá? Tanto de poder votar para escolher o seu governante, como poder ser votado. A mulher conquista o quê? O direito ao voto. Então os direitos de liberdade são direitos civis e políticos em relação ao Estado. Estado, não se intrometa. Estado, não proíba que eu vote. Fique na sua. Eu posso votar como posso ser votado. Direitos civis e políticos. E aí, ó, como exemplo, eu vou ter, certo, as liberdades, tá? Liberdades, por exemplo, de ir e vir. Ou também a liberdade, certo, de votar, direito ao voto, ok? São direitos da primeira dimensão. Então, o bizu aqui para você saber quais direitos são da primeira dimensão é do computador, do PC. Direitos políticos e direitos civis, cujo exemplo, né, são as liberdades de vir, um exemplo dele, e o direito ao voto, ok? Então, primeira dimensão, eu já posso diferenciar das demais por 1, 2, 3, 4, 5 fatores, ok? Que direito a primeira dimensão trouxe, que foi a liberdade, que momento histórico ela veio, certo? Quais fatos foram marcantes, a conduta do Estado em relação a esses direitos e que direitos em espécie são esses. Mas, senhores e senhoras, uma coisa que realmente é da essência humana é nunca, certo, ficar quieto com o que tem, né? Sempre querer mais, sempre buscar mais. É da essência humana, tá? Eu tenho algo e eu quero muito mais do que o que eu tenho. Ou então, certo, também é da essência da pessoa, né? Segundo Abraham Lincoln, com fundamento na teoria de Aristóteles, que você quer conhecer alguém, dê a ele poder ou liberdade. A pessoa pode usar o poder e a liberdade de forma correta ou de forma incorreta. Aqui na primeira dimensão, o povo ganhou a tão sonhada liberdade. As pessoas puderam, tá, ter liberdade econômica, de montar suas indústrias, tá, de montar suas empresas, de montar seus negócios. E aí, alguém lá que vendia seus pãezinhos começou a montar uma indústria de pão. E aí empregar algumas pessoas da comunidade ali que viviam sob o jugo do rei. Só que, meus amigos, naquela época que não tinha muitas leis, né, que o Estado não regulava muita coisa, porque quem mandava era o rei, né, não tinha lei mesmo, as leis eram os decretos do rei, então não tinha um direito, né, não tinha uma legislação positivada, então fazia-se o que queria com as pessoas. E algumas pessoas que conquistaram essa liberdade, por exemplo, econômica, começaram a, em detrimento, tá, dos seus empregados nas indústrias, ok, a enriquecer, sem pagar salário mínimo, sem pagar indenização, sem pagar as férias, sem dar descanso, tá? Sem pagar sequer um salário digno mínimo para a pessoa. Aí, nessa época aqui da primeira dimensão, que o povo conquistou a liberdade, começou a gerar o quê? Uma desigualdade entre as pessoas que começaram a ter a liberdade econômica, começaram a vender, a negociar, os comerciantes,
e os empregados, aquela massa de trabalho, ok? Isso gerou o quê? Uma desigualdade. Essa massa aqui de trabalho, tá? Naquela época começou o quê? A se revolucionar. Porque ela viu que a liberdade foi conquistada, mas essa massa aqui começou a ser o quê? A ser tratada de forma desigual em relação a essa aqui, que eram os que tinham o quê? Liberdade econômica. Aí começou outras revoluções, começou outra briga. Por quê? Queremos igualdade, queremos igualdade. Meus amigos, já respondi. A segunda dimensão vem a ser o quê? Direito de igualdade. Direito de igualdade. Então o povo aqui já conquistou a liberdade. Só que alguns a utilizaram de forma incorreta e isso causou uma desigualdade. Aí o povo quis, né? E o povo conquistou na segunda dimensão o direito à igualdade. Então beleza, vamos aqui preencher, né? Professor, que momento histórico isso ocorreu mais ou menos? Aqui nós podemos precisar que o momento histórico ocorreu entre o século XIX ao século XX, tá? Século XX. Por quê? Porque houveram, né, fatos históricos bem importantes. E um fato mais marcante, certo? Aqui entre o século XIX ao XX foi a tão famosa Revolução Industrial Inglesa, certo? Revolução Industrial Europeia, na verdade, tá? Essa revolução é de quem? Era das pessoas que trabalhavam em indústrias, porque os donos das indústrias, tá, ganharam a liberdade, mas não souberam dela usar, tá? Aí precisou, certo, que na segunda dimensão o Estado viesse, tá? O Estado colocasse a sua mão invisível para regular esse mercado, para regular essa relação, já que na primeira dimensão o Estado, ó, ele se abstém. O Estado, ó, ele não faz, fica na dele. Mas como causou ali um probleminha, aí chama-se quem? Estado, vem cá, ok? Agora é a tua vez. Então, na segunda dimensão, que é a igualdade, como a liberdade causou a desigualdade, o povo quis a igualdade e quem ia garantir isso? Quem ia garantir só poderia ser o Estado, né? E o momento histórico foi entre o século XIX ao século XX, e os fatos, ou o fato mais marcante aqui foi a Revolução Industrial. Beleza, se na primeira dimensão a conduta estatal é a negativa, é o não fazer, é o direito negativo, aqui é o inverso, né? Porque o Estado tem que garantir o quê? A igualdade. Então aqui ó, eu vou ter ó, uma conduta estatal o quê? Ó? Positiva. Conduta estatal positiva. Aqui ó, eu vou ter uma obrigação para o Estado de fazer, obrigação de agir, certo? Obrigação de agir, isso vai gerar para o cidadão um direito o quê? Direito positivo. Então, na segunda dimensão, que é da igualdade, tá? A conduta estatal é uma conduta positiva em relação ao povo, tá? É uma obrigação de fazer em relação ao povo. Isso atrai para o povo um direito positivo, beleza? Tudo bem, mas que direitos, professor, eu vou ter na segunda dimensão? Aí, ó, de novo, a gente vai continuar aqui na informática para poder acertar a questão. Aqui foi o PC, né? PC, computador. Aqui, ó, vem cá, me responda aí e faça agora o teste. Quando você está com o seu computador, com o seu PC aberto, tá? Numa tela, e você quer minimizar aquela tela, aperta em qual tecla? Sabe? Vou botar aqui no quadro. Você aperta quando quer minimizar o computador na tecla ESC, não é verdade? Tecla ESC e aí aquela página ela é minimizada. Pronto, ó. A tecla ESC te deu o bizu, certo, dos direitos de segunda dimensão, que são direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Professor, beleza, mas que direitos são esses? Ó, é o direito do povo, certo? O que é trabalhador a ser igual ao empregador, né? A ter o mesmo direito à saúde que o empregador pode pagar com a sua renda. Então aqui, ó, os exemplos vão ser o quê? Os exemplos vão ser direito à saúde, direito à educação, ok?
Porque aquele comerciante que montou uma indústria com a sua liberdade, ele pode pagar a saúde particular, a educação, a segurança, mas o trabalhador que estava desigual, que nem ganhava nada. Olha só que interessante. Isso aqui foi tão sério, tá? Que em algumas épocas aí da história, né? Por aqui assim, certo? A palavra salário, né? Salário, ela vem do latim salarium. Por quê? Porque em algumas épocas aí se pagava as pessoas com sal, ok? Sal. O cara trabalhava o dia todinho e no fim do dia a remuneração era uma saca de sal. Daí a expressão salário, que virou salário aqui no português. Olha só, interessante, ok? Então aqui, ó, o povo conquistou os seus direitos econômicos, de participar também da economia, direitos sociais, educação, saúde, trabalho e lazer, e os direitos culturais, né, também de participar da cultura. Olha só, mas como nós dissemos, o povo aqui sempre está o quê? Em evolução. Os direitos humanos são em constante evolução. E, e a pessoa humana também é assim. E aqui nessa época, tá? As coisas ficaram o quê? Muito individuais. Primeira dimensão, liberdade. Eu tenho minha liberdade, bacana, beleza, tá? Segunda dimensão, eu tenho minha igualdade, eu tenho agora também direito à saúde e educação, certo? Assim como o meu empregador, bacana. Só que a sociedade evoluiu, né? E aí evoluiu tanto que eu não posso mais pensar apenas no meu, tá? Eu não posso mais olhar apenas para mim. Eu tenho que olhar à minha volta. Eu tenho que observar quem está comigo ali, certo? Na minha empresa, né? Quem são os meus coletivos, quem é as pessoas que eu trato no dia a dia. Aí o povo começou o quê? A pedir, certo? A pedir a questão da fraternidade. A questão da fraternidade. Então os direitos de terceira dimensão vêm a ser o quê? A fraternidade, tá? Os direitos da coletividade, beleza? Então aqui, certo? Você vai não pensar apenas no indivíduo, mas no coletivo. Você vai ser fraterno, você vai ter cuidado com o outro, não apenas com você. Olha só, professor, na terceira dimensão, que é da fraternidade, que direito eu tenho? Fraternidade. Momento histórico. Não tem um momento histórico certo, não, tá? Aqui eu vou botar aqui, ó, um X para dizer que na terceira dimensão nem tem um momento histórico certo, porque isso pode ter sido feito lá muito atrás, até antes aqui da primeira e segunda, e nem tem fato histórico marcante também não. Isso não cai em prova não, e nem pergunta se em prova, porque não tem nos livros e na doutrina um momento histórico afirmado. Mas aqui, a conduta estatal, ó, é uma conduta, certo? Positiva, né? Só que é uma conduta positiva, certo? Positiva coletiva, ok? Positiva coletiva, tá? Aqui a pessoa não está mais querendo saber apenas do indivíduo. Ela quer se preocupar com a coletividade, com a fraternidade, com a solidariedade. Beleza, mas que direitos essa espécie eu vou ter aqui? Ó, direitos coletivos, ou também chamado de direitos, ó, transindividuais. Pessoal, por que é trans? Por que é trans? Individuais. Olha aqui, vamos lá aqui ler a palavra. Transindividuais. Transindividuais, isto é, transcendem ao indivíduo, passam do indivíduo. Eu não olho apenas o indivíduo, eu olho o quê? A coletividade. Por exemplo, aqui eu vou ter direito, certo? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por exemplo, quando eu tenho uma lagoa, certo? Que está bem cuidada, aquela lagoa não serve só a quem mora ali perto dela. Ela serve a todos que possam ali passar, ou seja, serve à coletividade. Quando eu deixo de sujar, né, um papel na lagoa, eu não beneficio só meu filho ou a mim, beneficio todos que vão passar naquele local. Então aqui, ó, é fraternidade, é senso de coletividade. Então aqui transcende ao indivíduo. Outra coisa, direito dos consumidores. Os consumidores não são vistos aqui só em um consumidor, eles são vistos pela coletividade. Quando um carro, tá, ele lança um carro, ok, e vende 500 carros com um defeito que depois chama para o recall, né? Ele não atinge só uma pessoa, ele atinge várias pessoas.
Quando o produto é vendido no mercantil, certo? E está podre, aquele produto ele não vai atingir só uma pessoa, vai atingir várias pessoas. Então, os direitos dos consumidores é um exemplo de direito de terceira dimensão. E também aqui, certo? O direito à paz. O direito à paz é um direito famoso, conhecido como de direito de terceira dimensão. Porque quando eu tenho paz, essa paz beneficia não uma pessoa só, mas toda uma coletividade. Preste muita atenção. Apenas um autor, que é aqui do Ceará, que é o Paulo Bonavides, diz que o direito à paz é de quinta dimensão. Apenas ele. Apenas ele. Então, para a maioria da doutrina, direito à paz é o que? Terceira dimensão. Então, muito cuidado com isso aí. E aí, alguns falam que em quarta dimensão. A quarta dimensão, muito pouco cobrada. Mas alguns falam também, e o próprio Paulo Bonavides, que seria o quê? O direito à democracia, o direito à comunicação. Então, falou democracia, comunicação, quarta dimensão. Falou quinta dimensão, direito à paz, só para quem? Para Paulo Bonavides. Porque direito à paz para toda a doutrina, certo? Menos o Paulo Bonavides, é terceira dimensão. Então, senhores, isso aqui são fatores, certo? Para você diferenciar as dimensões dos direitos humanos. A primeira, a segunda e a terceira dimensão. Espero ter contribuído para você aclarar isso na sua mente e que você sirva, certo? Que você use isso na sua prova. Tamo junto, Rumo à NPR. Valeu!